Oi, gente. Eu tô aqui, eu vim aqui hoje na pracinha. Eu quero contar uma experiência que eu tive trabalhando em uma cidade maior na área da enfermagem. É algo que é uma experiência minha, assim, foi muito boa pra mim, muito boa. Muito conhecimento que eu não tive aqui na cidade que eu fazia faculdade, que era a cidade vizinha minha, eu acabei tendo lá. Eu me formei em 2015, lá para agosto a gente se formou, a gente foi a última turma de 4 anos, da grade de 4 anos e meio da enfermagem, na faculdade que eu fazia. E o que acontece? Aqui onde eu me formei é uma cidade pequena e tinha um hospital aberto para parte de, como é que eu vou falar para vocês, de estágio. E esse hospital você tinha que dividir entre três mais duas instituição. Então, para você pegar um procedimento de enfermagem, um procedimento tipo uma sonda, uma coisa assim, era bem assim, como é que fala? Você tinha, os professores praticamente tinham que quase brigar por aquele procedimento, né? E quando eu cheguei lá, e quando eu me formei, eu soube que tinha essa vaga lá na cidade de Londrina, a cidade que eu amo de paixão. E eu cheguei lá crua, gente. Estágio aqui a gente teve uma vez só que foi aberto o estágio na UTI, a gente só pôde entrar uma vez. E eu fui para trabalhar na UTI, gente. Vocês imaginam? Recém-formada, sem nenhuma técnica, né? E a UTI, para quem não conhece, você tem que ser muito rápido, você tem que ter muita experiência de técnica. E eu não tinha nada disso, gente. Eu não tinha nada disso, nada de nada. E eu fui para trabalhar lá. Quando eu cheguei lá, primeiro eles apresentam pra gente, né, o hospital, as regras, né? Foi uma semana praticamente tipo um cursinho, né? Antes disso eu fiz a prova, passei no exame médico e eu fui pra lá, né? E o que aconteceu, gente? Eu comecei a trabalhar lá e nesse tempo eu fui pra lá sozinha. Sozinha, gente. Eu conheci a minha prima, a Paula, que é um amor, gente. De verdade. Me ajudou muito, muito, muito. Eu conheci ela, a mãe dela eu conheci lá. Aí, gente, começou minha batalha. Eu fui procurar um lugar para me ficar. E uma colega minha, assim que a gente se conheceu no processo seletivo, né? Ela mora na cidade aqui perto. Aí ela falou assim, vamos um dia pra gente ver o lugar que a gente vai ficar, né? Eu fui com ela, tal, eu arrumei um lugar, ela arrumou outro. E era o seguinte, ela já tinha um pouco mais de experiência que eu. Porque a cidade que ela cursou, a enfermagem, ela é uma cidade maior, que tem mais hospitais, então ela tinha uma experiência maior. Mas eu mesmo assim, eu fui com a cara, com a coragem.
Cheguei lá e vi, gente, que uma coisa que vocês têm que pôr na cabeça, quem está se formando agora e não tem experiência na área da enfermagem, a prática é diferente, é muito diferente. Lá eu aprendi muita coisa que eu não aprendi aqui. A experiência foi enorme, 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 enorme. Hoje eu falo assim que lá para mim não deu certo lá, porque eu era nova e porque era um lugar que exigia que a pessoa tivesse uma certa bagagem, né, na parte prática. Mas hoje eu falo assim que hoje, se me colocasse lá, depois da experiência que eu tive lá, eu tirava de letra. E estamos aqui, gente. Estamos aqui, ó. A gente volta. A gente volta. Se um dia eles me quiser de volta, eu não penso duas vezes. E sem contar que é uma cidade maravilhosa, gente. Para morar, é uma cidade grande com cara de interior. É muito boa mesmo. Muito boa. O lugar que eu morei, os lugares que eu morei, muito bom mesmo. É um lugar que quando eu fui para lá, eu ia a pé trabalhar. Eu ia a pé e voltava a pé porque eu não sabia andar de ônibus, gente. Eu não sabia lá andar de ônibus, depois que eu fui aprender. Mas assim, eu passava no meu serviço, você passava no meio do calçadão. Quem nunca viu o calçadão de Londrina, pega aí as fotos no Google que vocês vão ver como é que é. Lá tem de tudo, de tudo. E eu, como eu tava sozinha, eu era só uma pessoa morando sozinha, muitas das vezes eu não queria cozinhar. Eu passava quando eu dava plantão, quando era dia de plantão, eu não cozinhava. Eu passava comprava uma marmita num restaurante lá, que era um restaurante mineiro. Pensa numa comida boa. Dava pra comer uns 2, eu jantava e almoçava. Mas assim, gente, se tratando de experiência, foi uma experiência maravilhosa. Muito maravilhosa. Se eu for para lá, se eu for chamada para estar trabalhando lá, eu não penso duas vezes, eu vou, porque é uma cidade que eu me apaixonei, gente. Eu fiquei lá 5 meses e eu adquiri muita experiência, tanto na área da enfermagem, como em outras coisas, como na vida. Foi muito bom para mim. Eu aprendi a me virar sozinha, eu aprendi atrás das coisas sozinha. Não que eu não sabia, mas assim, lá foi um divisor de águas, porque quando a gente foi para lá para procurar a casa, né? Vixe, a gente andou, a gente uma foi para um lado, outra foi para o outro. E eu aprendi muita coisa lá, muita coisa legal, que vale a pena. E é isso, gente, que eu quero deixar para vocês. Nunca fiquem acomodados, porque quando eu vim para cá, para onde eu tô agora, eu vim por causa de um concurso na prefeitura da cidade vizinha e eu me acomodei. Mas depois, aí de 8 anos depois, eu vim dar uma corda. Acorda, filha, acorda. Acorda, porque é o seguinte, se eu tivesse lá, se eu tivesse continuado lá, eu já teria um bom plano de carreira. E plano de carreira é o seguinte, gente, é a possibilidade de você estar crescendo na empresa.
E uma coisa eu quero falar para vocês, assim, que tá pensando em fazer um concurso, que tá pensando em fazer uma coisa assim, é bom, em partes, é bom. Mas assim, tem muita coisa que você pode, se você não tiver uma mente de você crescer, você vai se acomodar ali. Você vai se acomodar e você não vai querer sair dali. Eu falo porque eu me acomodei durante 8 anos. E se Londrina me chamar novamente, eu vou e eu não penso duas vezes. Não penso duas vezes. Ah, pelo salário? Pelo salário, por ser uma cidade grande, por ser uma cidade que eu conheci muita gente e eu fui muito bem acolhida. Aqui onde eu tô, sou bem acolhida? Sou muito bem acolhida. Mas é o seguinte, gente, a gente tem que olhar e ver a oportunidade da gente estar crescendo. E é isso daí, gente. Eu resolvi abrir esse vídeo para contar a minha experiência saindo de uma cidade pequena para ir morar numa cidade maior. E passei perrengue? Passei perrengue. Fui para Londrina com a ajuda dos meus pais para alugar um lugar, dinheiro emprestado dos meus pais, dos meus avós. E agradeço muito a eles que foram bênção na minha vida. E nos primeiros dias eu fiz eu lembro até hoje, eu fui no mercado, eu comprei um repolho, salsicha e arroz, um pacotinho de arroz e feijão preto, porque era mais barato. Para dar até eu receber o salário, gente. É assim, gente, é a vida. Passei perrengue? Passei, andei a pé. Teve coisa que Deus me livrou, que algumas pessoas que estavam perto de mim sabem. Teve um dia que eu estava indo pro trabalho, né? Eu saía de casa às 5 horas da manhã. Eu acordava às 5 horas, saía às 6 horas para me chegar lá na Santa Casa às 7 horas. E eu ia a pé. E eu passava dentro do calçadão, gente. E o que aconteceu? Eu passava dentro do calçadão e eu vi um tumulto, o pessoal dentro da agência de um banco lá. Mas para mim, eu segui o caminho normal. E quando eu cheguei no trabalho, a gente ouve no rádio que aquela agência tinha sido assaltada. Aí eu falei para minha colega, que foi uma benção na minha vida também, a Cris, maravilhosa, gente. Pensa numa enfermeira maravilhosa, é a Cris, me ajudou muito, me ensinou muita coisa. Teve um pessoal lá que me ensinou muito, 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 e a Cris é uma delas. E eu agradeço muito por ter me ensinado, por ter me ajudado. Eu falei, Cris, você acredita que eu tava passando lá na hora? Lá na hora, e eu passei direto. Mas era isso, gente, eu resolvi ligar pra você. Teve essas coisas, mas eu tirei mais proveito do que coisas ruins. Como minha tia fala, né? O que é ruim a gente joga fora, né? O que é bom a gente pega e aproveita. E é isso, gente. É um vídeo longo, mas que eu quis deixar aqui, contar para vocês a minha experiência, a experiência que eu tive saindo de uma cidade pequena para trabalhar em uma cidade grande. Beijão e até a próxima.